Ah, gente, tudo bem? Bom dia. Então, hoje eu tô mais animado que ontem eu fiz esse vídeo sobre a felicidade e aí no final eu falei essa coisa da pesquisa de Harvard, né? Eu não gosto muito de ficar citando pesquisa de Harvard e tal, porque, enfim, na pesquisa de Harvard, como qualquer pesquisa científica, vem embutida uma noção de valor, de um tipo de a ciência não é, quero dizer, a ciência não é absolutamente neutra, né? A ciência produzida na França é uma, a produzida em Harvard é outra, na Tailândia é outra, no Japão é outra. Então eu sempre fico assim, mas eu acho essa pesquisa de Harvard muito interessante e aconselho vocês a olharem ela. Se você botar no Google aí, pesquisa Harvard Felicidade, vai aparecer. Eu posso botar o link embaixo, mas todo mundo consegue fazer pesquisa Harvard Felicidade, né? Enfim, mas aí ontem, depois que eu fiz o vídeo, eu achei uma outra parada que eu achei muito legal, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que era esse link final entre a capacidade de produzir narrativas, de produzir histórias, de produzir de como a gente produz, de como isso é nosso, e a conexão entre essa capacidade e a partilha, a ideia de partilha como sendo fundamental para a nossa felicidade. Terminei de fazer o vídeo e assisti esse outro negócio, eu queria falar sobre isso hoje, sobre essa outra coisa, uma pesquisa japonesa agora, tá? Vou falar aqui rapidinho sobre isso, que eu acho muito legal, e aí vou botar o link também para vocês assistirem. Eu tinha terminado de fazer o vídeo e aí fui ver aqui no YouTube mesmo, apareceu pra mim, né, aquela coisa, o YouTube leu meus pensamentos, enfim, né, que acontece, uma coisa que acontece estranha, que acontece, que eu não tinha ainda botado o vídeo lá, então ele nem tinha como ler o que eu tava falando, mas ele leu, me ofereceu esse negócio. Você já pensaram sobre esse negócio, o que eles te oferecem, por quê? Mas aí me ofereceu esse negócio e aí era sobre essa pesquisa no Japão, de um cara que pesquisa os chimpanzés há trocentos anos, desde a década de 70, eu acho. Especialmente a memória dos chimpanzés. E ele descobriu que os chimpanzés têm uma memória recente, uma memória de percepção recente muito, muito impressionante, né? Então, os chimpanzés, se você mostrar 10 números para eles assim, e apagar os números, eles sabem onde estão os números exatamente. Tipo jogo da memória de criança. Fazer os pares. Onde está o macaco, onde está o elefante, se vocês jogam isso, eu jogo isso com o Martim, então por isso que eu tô falando. Então, se fosse um chimpanzé jogando com a gente, ele ia acabar com o jogo, porque ele tem muito mais memória recente. E aí ele falou, mas por que ele foi entendendo isso? Então aí ele criou lá uma hipótese, que é a hipótese de uma troca, de uma negociação que a gente teve que fazer evolutivamente. Por quê? O lugar da memória está do lado do lugar da linguagem no cérebro. Então, para desenvolver a nossa linguagem, a gente teve que abrir mão dessa memória recente. Porque a ideia dele lá é que a gente tem um antepassado em comum com o chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé, mas o chimpanzé e a gente veio do mesmo camarada lá, que muito mais tempo atrás, que tem lá uma sigla para dizer quem é esse bicho e tal, e que era um bicho que vivia nas árvores, e aí os chimpanzés ficaram nas árvores e a gente desceu das árvores. Quando a gente desceu das árvores e foi andar pela savana, aquela coisa, eu adoro essas histórias sempre. A gente foi andar pela savana, a gente era muito tosco pra savana, né? A gente era muito sem condição, tinha os outros bichos, as ameaças da savana, todos os bichos mais fortes, mais rápidos que a gente e tal. E aí, para tentar sobreviver, a gente teve que fazer uma coisa. A gente teve que aprender a se comunicar melhor. Cara, tu viu que rolou tal parada? E ontem aquele leão lá, não sei o quê. Caramba, ontem foi difícil mesmo. Tal. Tô sendo tosco, né? Mas a gente teve que começar a desenvolver uma estrutura de linguagem para simbolizar coisas e aprender coisas. Aprender com experiências. Para então ter uma chance maior de sobreviver. E aí, enquanto a gente foi desenvolvendo a linguagem, essa memória recente que era muito forte, que tinha a ver com olhar na hora e conseguir reagir a isso, ou seja, estar nesse presente, é uma memória recente mesmo. Então, tem a ver com registrar o presente, tem a ver com estar no presente, que tudo que a gente estava falando ontem também sobre a coisa do budismo, orientalidade, meditação. E muito engraçado porque essa expressão enfim, esse sujeito lá, esse chimpanzé é um sujeito que está no presente. O chimpanzé é o sujeito que está no presente. Mas então, a gente então trocou essa capacidade de estar no presente pela capacidade de se comunicar e de partilhar.
Então, o que esse cientista japonês está dizendo que é o que define a gente como espécie é a linguagem e a partilha da linguagem. A linguagem é uma partilha, né? A definição da linguagem não é uma coisa em si, a linguagem é uma partilha. Ela é uma produção de uma coisa, quando você escreve, quando você fala, quando você coloca qualquer coisa, já é para partilhar. Você fala para falar com alguém. A fala vem daí, senão você fica em silêncio, né? A linguagem é em si uma coisa que está dada na troca, né? Eu acho, poderia pensar assim. Então ele está dizendo que a definição evolutiva do humano é a partilha. E que a gente foi, então, definido a partir daí, da necessidade, da capacidade, da habilidade de partilhar. Isso está totalmente conectado ao que eu estava falando do diabo do negócio de Harvard, que é você estar feliz, profundamente feliz, quando cria laços. Quando cria laços com outros de partilha. Então, se eu fosse ser um cara que defende a genética, a evolução nesse sentido duro, estrito, eu ia falar: você fica feliz porque você está evolutivamente cumprindo a sua função de partilhar. E isso é muito legal de pensar assim, né? Não que eu acho que seja assim que a gente está feliz porque a gente está cumprindo a nossa função, mas pensar que a felicidade que você ganha no acolhimento e no entendimento, a felicidade que a gente ganha quando a gente é compreendido pelo outro, quando a gente realmente é compreendido, quando a gente fala e se compreende. Várias vezes as pessoas me escrevem aqui e falam: caraca, você falou um negócio que eu tava pensando, não sabia como. Ou você falou uma coisa que eu tô pensando. Ou eu leio um negócio e falo: caraca, totalmente isso, que louco, não tinha pensado. A felicidade da comunicação. A felicidade da comunicação é o que inaugura a nossa espécie, né? É o que inaugura a gente. Isso é muito bonito de pensar. E como é que a gente não perde isso? É a criação de laços de comunicação. E não... Porque aí parece que a gente foi querendo comunicar cada vez mais rápido, cada vez melhor, e aí telefone, e aí não sei o que, telefone no sentido do Grambel mesmo, telefone antigo. E aí tal, e celular e coisa, e aí a comunicação, e aí isso explica muito das redes, que é uma vontade de se comunicar, é uma vontade de se comunicar com tudo, com todos, com o mundo inteiro. Tem a ver com esse nosso desejo, é como se fosse o mesmo arco evolutivo. Só que chegando a isso hoje, um método de como o chats, o ICQ, o MSN, tudo isso é vontade de comunicar, tudo isso é vontade de comunicação. Não é incrível? Isso inaugura a gente, é isso a crise que a gente está vivendo, a crise da verdade, do problema da verdade dos grupos de WhatsApp, da política, por exemplo, é sobre a comunicação, é da comunicação que a gente está falando. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Está tudo lá, desde o início, né? Os desenhos nas cavernas, assim, cara, então o leão chega. E os desenhos nas cavernas têm a ver com contar uma história de uma coisa. Então, cara, o leão chegou e tal, é porque quando você conta uma história, você também pode falar sobre o futuro. Quando você narra uma coisa, você também está colocando no futuro. E esse cientista está falando da nossa capacidade de imaginar. O chimpanzé não imagina, não está imaginando coisas, ele está lá, no presente. Então, talvez, de novo, nada contra a meditação e o processo de estar no presente, mas e se a gente investisse no nosso campo de imaginar a gente mesmo, de ser capaz de partilhar isso? Me parece uma boa hipótese. Até amanhã, gente. Muito obrigado, foi muito bom hoje falar com vocês. Tô otimista hoje, tô otimista. Obrigado. Tchau.